Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou ensinar você como configurar um test box para que ele aceite somente números dentro do VBA. Eu vou acessar aqui o VBA, repare que eu tenho aqui já um formulário e um test box e inicialmente ele aceita qualquer caractere que eu escreva aqui. Bom, eu vou acessar aqui o test box, vou dar um duplo clique sobre ele e ele trouxe aqui para mim o evento change. Eu vou alterar para o evento keyPress. Esse evento aqui, ó, o evento keyPress, ele é executado sempre que eu pressiono uma tecla no meu teclado. Ele tem como parâmetro aqui, ó, essa variável chamada key, ASCII. E essa variável representa justamente qual foi a tecla que eu apertei. Então, vou pedir para o VBA exibir o valor dessa variável sempre que eu clicar que eu escrever alguma coisa no test box. Então, tá aqui o test box. Eu vou colocar aqui um teclado virtual para que você consiga acompanhar junto. Então, tá aqui o meu test box. Eu vou apertar, por exemplo, a tecla P. Na hora que eu aperto a tecla P, repare que ele exibiu uma mensagem para mim, ó, com o número 112, tá? O que é isso? O número 112 é o código ASCII. E esse código, ele mostra para mim o código que representa aquela tecla. Então, cada tecla, cada letra, ou cada número, ou cada ponto no Windows, ele é representado por um código, por um número. Nesse caso, o código 112 é a letra P, tá? Eu consigo obter, através do VBA, todas as teclas e qual é o número que cada uma delas representa. Então, se eu escrever aqui, ó, na janela de verificação imediata, por exemplo, CHR, isso aqui é uma função, tá? Que pede como parâmetro para mim o código de um caractere. Se eu colocar 112 e der um Enter, repare que ele vai trazer justamente a letra P. Então, se eu souber quais são os números, os códigos que representam os números, eu consigo programar o VBA para que ele aceite escrever no test box somente aqueles números. E como que eu faço para obter esses números? Eu vou criar aqui uma macro, vou inserir um módulo. Aqui dentro eu vou colocar uma macro qualquer, por exemplo, códigos ou lista códigos. E vou pedir para o Excel listar na planilha todos os códigos que eu tenho. Então vou declarar uma variável i, que vai ser uma variável de controle. Vou fazer um for, que vai começar lá no 0 e vai até o 256. Se eu não me engano, são 256 caracteres que eu tenho. Eu vou pedir para o Excel colocar até o 500, tá? Porque na hora que chegar no limite, ele vai simplesmente dar um erro e vai parar a macro. Bom, eu vou colocar na célula linha i mais 1, porque linha i mais 1, porque o i começa no 0, tá? Então, eu quero começar na primeira linha. Linha i mais 1, coluna 1. Eu vou colocar ali o valor da variável i mais 1, ou seja, o número do código. I, o número do código. E depois, na célula ao lado, então i mais 1, coluna 2, ponto value, eu vou colocar qual que é a tecla ou o valor que esse código representa. Desse jeito aqui, ó. Então, eu vou dar um F8. Na célula i mais 1, ele colocou o valor de i, que é o valor 0. E do lado, ele vai colocar qual que é a tecla representada pelo valor 0. Repare que ele não colocou nada, tá? Então, o 0 significa nada. Volta, agora, não colocou lá o número 1. E a tecla que representa o número 1 é esse caractere aqui, ó, tá? Um quadrado, eu não sei exatamente o que é aquilo ali, ó. E aí ele vai colocar para todos. Vou dar um play para executar. Executou, deu erro, tá? Chegou lá no caractere 256, que é o limite. Então eu não tenho um caractere 256, tá? Ele vai até o 255. Beleza, o que eu precisava era apenas dessa lista aqui, ó. Repare então que tem diversas listas, tá? Por exemplo, o número, deixa eu pegar aqui, ó. O número 137. Por exemplo, o caractere 137 representa esse símbolo aqui. Se eu escrever lá na minha janela de verificação imediata, o 137 e der um Enter, vai trazer exatamente esse símbolo aqui. Com base nessas informações e nessa lista, eu consigo agora programar
o meu test box. Para quê? Sempre que o usuário digitar um número, eu vou pedir para o Excel, para o VBA, anular aquele número. Como que eu faço para o Excel anular aquele número? Basta eu dizer que a variável key, SCII, ela vale 0, porque o 0 representa justamente um valor nulo, que não é nenhum caractere. Bom, então eu vou procurar aqui, nessa lista, quais são os códigos que representam os números. Então, repare que do 48 até o 57 são os códigos que representam os números aqui no Windows. Tá? Então, se eu escrever na minha janela de verificação imediata CHR 48, por exemplo, ele vai retornar o número 0. E se eu colocar CHR 57, ele vai retornar o número 9. Então, aqui dentro do evento keyPress, vou pedir para o Excel fazer uma verificação. Se key ASCII, que é a minha variável, se isso aqui for menor do que 48, ou seja, 47, 46, para lá, para cima, então eu vou dizer que ASC menor do que 48, eu vou dizer que a variável key ASCII vai ser igual a 0, tá? Porém, não é apenas menor do que 48, é menor do que 48, porém, ou maior do que 57, porque os números que vão depois do 57 também são outros caracteres. Então, eu preciso do intervalo 48 até 57. Então, se for menor do que 48 ou QIASCII for maior do que 57, então eu vou dizer que o valor dessa variável vai se tornar 0. Isso aqui faz com que a tecla seja um valor nulo. Beleza, é só isso daqui. Na hora que eu executo agora o código, deixa eu colocar aqui o meu teclado virtual. Deixa eu fechar o VBA. Está aqui o meu test box. Eu vou colocar o teclado virtual aqui, ó, T. E eu vou clicar lá e vou escrever, por exemplo, o P. Repare, quando eu aperto o P, ó, eu aperto qualquer letra e o Excel não deixa eu cadastrar no test box. Porém, quando eu aperto um número, ele aceita, tá? Eu vou colocar um ponto de interrupção aqui no VBA, bem aqui, para você poder entender melhor o que está acontecendo. Repare que aquela minha janelinha, aquela minha barra para eu clicar, não está aparecendo aqui, ó. Vou clicar em ferramentas, opções, formato do editor e vou clicar aqui, ó, barra indicadora de margem, tá? Pronto, eu vou clicar bem aqui, ó, um ponto de interrupção, vou exibir o meu formulário de novo e agora eu vou apertar, por exemplo, uma tecla qualquer. Deixa eu pegar o teclado virtual. Vou apertar a letra P. Apertei o P, ele veio para cá. O P é o número 112, repare. O número 112, ele não é menor do que 48, porém ele é maior do que 57. Então, se essa condição ou essa condição for verdadeira, ele vai dizer que esse número 8 se torna uma variável, o número 0, que é uma tecla nula. Por isso que ele não coloca nada no test box. Por outro lado, quando eu aperto o número 6, por exemplo, deixa eu clicar aqui no meu test box, vou apertar o número 6. Repare que o número 6, ele não é essa tecla. O número 6 é representado pela tecla 54, tá? 54 não é menor do que 48 e também não é maior do que 57. Por isso ele não entra nessa condição e segue com o código normal e aí ele aceita que apareça lá no test box, tá? Deixa eu pausar aqui, clicar lá, play, foi o número 9, foi o número 6 e assim por diante. Beleza, galera? Então, se gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui no botão no like, se inscreve nesse canal e se você quiser aprender VBA do zero, passo a passo, aqui na descrição do vídeo tem um link, clica nele, conhece o nosso site e se inscreva, beleza? Um forte abraço e até a próxima!